Apocalipse capítulo 4, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo de número 11. O nosso tema nesta manhã é adoração na sala do trono. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse é fácil de achar. Fica depois do Gênesis. Amém? Vamos ler todos juntos então? Vamos lá, vamos acompanhar nessa versão que está na tela, mas não feche sua Bíblia, por favor. Nós vamos conversar um pouquinho, não apenas nesses 3 versículos, mas em todo o capítulo 4 do livro do Apocalipse. Vamos ler todos juntos? Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono. Dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Santo e bendito Deus, temos a Tua palavra aberta diante de nós e o nosso clamor nessa manhã é que o Senhor fale conosco, que o Senhor toque os nossos corações e que o Senhor, ó Deus, nos faça melhores adoradores de Ti mesmo. Recebe, ó Deus, o culto da Tua igreja nessa manhã, fala conosco, desperta o nosso coração. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Muito bem, queridos, nós, nesse mês de novembro, mês que normalmente os batistas brasileiros se lembram da adoração, da música, nós temos trabalhado o tema Teu amor me faz cantar. Como fruto da graça de Deus, como fruto daquilo que o Senhor fez por nós, consequência disso na nossa vida é um coração que irrompe em verdadeira adoração. Muitas vezes nós falamos da igreja, no mês passado, mês de outubro, aqui em nossa igreja, nós trabalhamos o tema de missões nacionais e falamos que a igreja existe para fazer missões. E é verdade. Falamos que a igreja existe para evangelizar, para fazer o nome de Jesus Cristo conhecido. E é verdade. Porém, nós devemos refletir um pouco sobre a adoração e a sua relação com a tarefa da igreja de fazer missões. E eu não poderia fazer melhor do que o pastor John Piper já fez há muitos anos, quando ele disse que o alvo final da igreja não é missões, a adoração de Deus é. Missões existem porque não há adoração. Quando você relembra, por exemplo, textos da Escritura como Romanos capítulo 1, você verá o apóstolo Paulo nos ensinando que o motivo pelo qual Cristo deve ser proclamado e a mensagem do Senhor Jesus deve ser espalhada em toda a terra é que há muitas pessoas que ainda não adoram o Senhor. Pessoas, inclusive, que não adoram o Senhor porque jamais foram confrontadas com o seu pecado, até contemplam as maravilhas do Senhor na ordem criada, na natureza, mas mesmo assim não rendem honra e glória ao Criador. Portanto, nós fazemos missões porque não há adoração. O nosso propósito como seres humanos, o propósito de Deus ao criar todas as coisas, inclusive cada um de nós, é que Ele mesmo seja adorado. E é na adoração do Senhor que nós encontramos o nosso verdadeiro propósito. Faremos missões durante algum tempo.
Quando o Senhor Jesus retornar, a partir de então, não faremos mais missões. Adoramos aqui e agora, mas também prosseguiremos a adorar o Senhor durante toda a eternidade. Missões têm prazo de validade, a adoração não. A adoração é o propósito eterno para o qual o Senhor nos criou. E aqui, nesse livro, o livro da revelação de Jesus Cristo, o livro do Apocalipse, nós vemos uma cena impressionante da adoração feita na sala do trono. Vale a pena nós contextualizarmos um pouco essa passagem que lemos, Apocalipse 4, 9 a 11, não está isolado. E eu sei que esse livro, o livro do Apocalipse, é um livro que alguns crentes têm até medo de ler. Imaginam, assim, coisas futuras e o juízo do Senhor. E é claro que esse também é um dos assuntos do livro do Apocalipse, mas não é esse o assunto central, nem o propósito principal dessa obra. O livro do Apocalipse, ele foi escrito dentro de um contexto muito terrível para os cristãos. Ao final do primeiro século depois de Cristo, ao final do primeiro século da era cristã, o Império Romano promoveu então a primeira grande perseguição universal contra os cristãos. Nesse período, não apenas em locais específicos ou determinados, os cristãos passaram a sofrer o martírio, a morte por causa da sua fé, mas em toda a extensão do Império Romano. A perseguição passou a ser um programa de Estado, passou a ser uma determinação imperial que atingia todas as regiões do Império Romano. Diante disso, os irmãos sofriam muito, como jamais haviam sofrido até esse momento. E diante de tão grande perseguição e sofrimento, dessa profunda tribulação, o Senhor Deus chama um dos seus apóstolos, o apóstolo João, para uma visão. O próprio João, ele passava por grande sofrimento. Ele estava preso na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma pequena ilhota na costa da província da Ásia, que servia como presídio, servia como prisão para aqueles que ou descumpriam a lei, ou aqueles que não estavam em acordo com as autoridades imperiais. O apóstolo João, então, perseguido político por causa da sua fé, já um ancião bem idoso, é levado para esse lugar, e ali provavelmente ele morreu. Não temos outra notícia de João em outro lugar depois de Patmos. Ali ele foi levado para morrer. Outros cristãos mais jovens eram mortos mesmo, martirizados, assassinados por causa da sua fé. Alguns de maneiras terríveis, inclusive. Talvez devido à idade de João, ele não foi lançado às feras, nem foi morto no Coliseu ou numa arena. Ele foi lançado nesse lugar terrível, para ali morrer e passar os seus últimos dias. Naquele lugar, o Senhor dá a ele uma revelação. A palavra Apocalipse significa literalmente exatamente isso, revelação. Mas de outro lado, a palavra Apocalipse também significa um estilo literário muito definido e típico desse tempo, do primeiro século. Nós não temos apenas o Apocalipse de João, temos vários outros. De fato, a literatura apocalíptica, ela começa ainda no período do Antigo Testamento. Nós temos alguns exemplos, normalmente aqueles textos que a gente tem alguma dificuldade até mesmo de entender quando fazemos a nossa leitura anual. Estava ali à porta e conversando com a Vanessa, ela falou: pastor, cheguei em Ezequiel, é difícil. Por que é difícil?
porque ali você está diante daquelas imagens impressionantes, daquelas figuras, daqueles símbolos, que muitas vezes a gente não consegue entender o significado. Por quê? Porque alguns trechos do livro do profeta Ezequiel também são da literatura apocalíptica. Da mesma forma como a segunda parte do livro de Daniel. E outros trechos isolados no Antigo Testamento. Isso nos dá um indício, uma informação, de que já no Antigo Testamento, nós temos esse modelo de se escrever, essa maneira de se escrever. E isso vai se tornando cada vez mais comum, quando no primeiro século e no segundo século, nós temos diversos outros apocalipses, outros livros que são escritos nesse mesmo estilo literário. A única obra que do início ao fim segue esse gênero literário na Bíblia Sagrada, dentre os livros inspirados por Deus, é o último livro da Bíblia, o Apocalipse de João. E nele nós vemos símbolos realmente impressionantes. Alguns bichos, uns animais assim assustadores. Alguns até falam, pastor, eu leio o Apocalipse de João, depois eu tenho pesadelo de noite. Por causa dessas imagens. Agora, todo esse conjunto de imagens apontam para uma determinada realidade. E a realidade que João quer destacar nesse livro, que o Senhor quis revelar a João nesse livro, a gente encontra logo no primeiro capítulo. Quando você retorna a Apocalipse capítulo 1, você verá a imagem do Cristo exaltado, do Cristo glorificado. Essa imagem, ela começa no versículo de número 9, e ela é destinada a 7 igrejas. Essas 7 igrejas na província da Ásia, um local onde João ministrou, onde ele serviu, onde ele pregou a palavra, são os destinatários dessa obra. E mesmo passando por grande perseguição, o que eles deveriam concentrar, onde eles deveriam concentrar a sua atenção é no Cristo glorificado. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente passa algumas circunstâncias na nossa vida e a gente acha que a solução espiritual que nós receberemos vai ter a ver com alguma intervenção milagrosa de Deus que vai mudar toda a nossa sorte. Às vezes a gente está passando uma enfermidade, uma tristeza, uma luta, um problema familiar, financeiro, não importa qual natureza seja a nossa tribulação, a própria perseguição, porque nós também enfrentamos em alguma medida essa perseguição por causa da nossa fé. E a gente espera de Deus um milagre. A gente espera uma cura, a gente espera uma libertação, a gente espera uma mudança radical nas circunstâncias. Mas é muito interessante porque o Senhor Jesus, ele decide encorajar esses irmãos em profundo sofrimento com a imagem da sua glória, que suscita no coração de cada crente verdadeira adoração. É interessante porque muitas vezes quando enfrentamos uma prova, nós até buscamos o Senhor em oração, mas esquecemos que a oração que o Senhor quer ouvir dos nossos lábios começa sempre com o reconhecimento de quem Ele é. Assim o Senhor Jesus nos ensinou a orar, não é verdade? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí só depois ele começa a pedir. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, e assim vai. Antes de pedir, precisamos aprender a adorar, a reconhecer quem Deus é. Esse é o propósito do livro do Apocalipse. O livro prossegue com exortações às 7 igrejas, capítulo 2 e 3. E então, no capítulo 4, nós temos então o futuro se desnudando diante dos olhos de João. E o que ele vê? Perceba como começa o capítulo 4.
Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Meus irmãos, quando atravessamos o vale da sombra da morte, a imagem que deve ocupar as nossas mentes e os nossos corações é a imagem do Cristo assentado no trono. João contempla o trono de Deus, e o trono, ele tem um ocupante. O trono não está vazio, o trono não está vago. A nossa história não segue desgovernada, a nossa história não segue sem rumo. Existe um Deus soberano que reina, que controla todas as coisas, que conduz todas as coisas. E é exatamente isso que o texto nos aponta. Quem é adorado aqui? Quem adoramos? Veja que do verso 2 até o verso 6, nós temos justamente essa imagem do trono. Deus está sentado no trono. E o cenário, ele é realmente incrível. Eu encontrei essa imagem na internet, que é uma representação do artista daquilo que João vê aqui. É claro que contém imprecisões, e de fato é uma imagem impressionante aquela que lemos. Veja, por exemplo, a continuação do texto no versículo de número 3. E esse que se acha sentado, aquele que ocupa o trono, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Pastor, que negócio esquisito. Não é esquisito isso aqui? É muito esquisito. É uma imagem até difícil da gente criar na nossa mente, porque ela é tão cheia de detalhes. Agora, cada um desses detalhes tem um significado. Deus é a figura central da imagem, o trono ocupado por Deus. Mas há também no verso 3, brilho, pedras preciosas, que apontam para a santidade e a majestade de Deus. É justamente da pena de João a informação acerca de Deus que nos diz que Deus é luz, e nele não há treva alguma. E nós somos chamados a andar na luz, como ele na luz está. Brilho, luz. Mas há também o arco-íris. O arco-íris ao redor. E é um arco-íris curioso, porque ele é como esmeralda. Engraçado, né? Porque o arco-íris é feito de várias cores, mas a esmeralda é verde. Como entender isso? Aqui o ponto não é tanto a gente tentar identificar cada um dos detalhes da imagem, mas relacionar ao Antigo Testamento. O arco-íris aponta para o pacto que Deus fez com Noé. Com Noé. O arco-íris sela a aliança de Deus com a humanidade. Gênesis 9. Vemos também relâmpagos, trovões.
que revelam poder, mas também juízo. Vemos 7 lâmpadas, no versículo 5. E se você compara com o capítulo 1, no versículo 4, você verá que isso é uma representação do Espírito Santo. O Espírito perfeito, as 7 lâmpadas, plenitude do Espírito. Vemos um mar de vidro que aponta para a pureza e a transcendência de Deus. O que essa imagem incrível quer gerar no nosso coração? Deus é santo, fiel, todo-poderoso. O trono não está vago. O universo não segue aleatoriamente. Ele tem um Senhor, que é o nosso Deus. Deus é soberano e conduz toda a história de acordo com os seus propósitos. Queridos irmãos, nessa manhã nós somos lembrados que devemos pedir menos coisas. Devemos focar menos em pedir e mais em contemplar. Quanto tempo você gasta meditando nas grandezas de Deus? Rapidamente nós queremos ouvir direcionamentos, orientações práticas, o que fazer, o que não fazer. Buscamos rapidamente tudo isso e nos esquecemos de refletir em quem Deus é. O maior presente que nós recebemos no Evangelho, meus irmãos, não é o que Deus pode fazer por nós, mas é o fato de que, porque Ele já fez uma grande obra por nós, nós podemos adentrar na sua presença e viver em plena comunhão com Ele. Tem muita gente que é cliente de Deus, não é de fato servo de Deus. Tem muita gente que busca o Senhor com o foco naquilo que Deus pode fazer em seu próprio benefício, quando na verdade o maior benefício que temos é o próprio Deus. No Evangelho, Deus se doa a nós. O maior presente que temos no Evangelho é comunhão com o próprio Senhor. E é exatamente quando nós entendemos isso que o nosso coração é curado. Os primeiros leitores do Apocalipse estavam vivendo uma circunstância terrível, grande luta, grandes provações. E o que Deus lhes concede? Prosperidade, bênção segundo esse mundo, o atendimento do seu clamor por livramento. Não é isso que Deus lhes concede. Deus lhes concede dele mesmo. Por quê? Porque Deus é suficiente. Na pobreza, se temos Deus, temos tudo. Na escassez, se temos Deus, temos tudo. No luto, se temos Deus, temos tudo. Na enfermidade, se temos Deus, temos tudo. É isso que João coloca aqui e faz com que os seus leitores lembrem. É isso que Deus quer que nós lembremos hoje. Que a nossa ansiedade, que a nossa preocupação, que as nossas tristezas, que as perplexidades típicas da vida nesse mundo de trevas, nos levem de volta ao trono do Senhor. Lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Agora, eu não vou lançar diante do Senhor e ao Senhor as minhas ansiedades se eu caminhar longe dEle, ou se eu for mero visitante na sala do trono. Eu vou buscar ao Senhor aqui porque eu estou passando uma situação muito difícil. Eu não estou falando, querido, que Deus não vá te socorrer,
que Ele não vai mudar as circunstâncias. Se Ele quiser, Ele o fará. Mas o propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus, tanto na nossa adoração, quanto na nossa vida de oração, é nos aproximar dEle mesmo, para que cada dia mais nós aprendamos que Ele nos basta. Na sala do trono, há cuidado, ao cuidado de Deus com o nosso coração, nos tirando de uma vida de ansiedade e nos dando uma vida de plenitude. Há também na sala do trono o discernimento. O discernimento de quem está assentado no trono. Porque é muito fácil para nós hoje, meus irmãos, é muito fácil para um coração pecaminoso como é o nosso, criarmos deuses que ocupam o lugar que pertence somente ao Senhor. Na sala do trono, na presença de Deus, nós somos confrontados com a realidade que só existe um Deus, não outros. Meus irmãos, devemos rejeitar as imagens erradas, equivocadas, acerca do Senhor, que nós criamos no nosso próprio coração. Deus, Ele não é o Papai Noel. Tem gente que acha que Deus é o Papai Noel. Aquele velhinho, barbudo, gente boa, bonzinho, que vem para nos trazer presentes. Isso não é o Deus sentado no trono, meus irmãos. Deus também não é supermercado, aquele que a gente vai até Ele só para pegar aquilo que nos interessa. Dentre muitas opções de possibilidades, de marcas, de gostos, de produtos. Não. E Deus também não é o gênio da lâmpada, que nos concede 3 desejos. Não, esse não é o Deus verdadeiro. Não, meus irmãos, o Deus verdadeiro é aquele que ocupa o trono do universo. Será que nós podemos nessa manhã assumir um compromisso de por pelo menos 5 minutos por dia, não ir até Deus para pedir, para reclamar muitas vezes, para colocar tantas e tantas necessidades que de fato nós temos? Será que nós conseguimos somente 5 minutos para meditar em quem Deus é? Esse é um exercício muitas vezes tão longe do nosso tempo devocional. Contemplemos hoje mais uma vez o trono. O Deus a quem nós adoramos está sentado no trono. Devemos, queridos, hoje, sair desse lugar com a seguinte decisão: antes de pedir, eu irei contemplar. Contemplar a face do meu Salvador, contemplar o caráter do meu Rei, contemplar o seu trono, me deleitar na sua soberania, porque esse é o único Deus verdadeiro, o Deus assentado no trono do universo. O texto prossegue, queridos, e nós aprendemos também acerca de quem adora. Quem adora? Muito interessante a imagem que está também ali na tela, porque a cena da adoração dos 24 anciãos, nessa passagem, é o depósito das suas coroas diante do trono de Deus. Quem são esses 24 anciãos? Bom, existem algumas propostas interpretativas. Existe inclusive muito debate sobre isso. Tem gente que arruma até briga teológica por conta desse negócio. Como interpretar o Apocalipse? Bom, eu quero apresentar aqui
A minha visão, que evidentemente eu não criei, não inventei, eu simplesmente aprendi de outros mestres, que assim como eu, são amilenistas. Ainda que nem todos os amilenistas concordem com isso. Como que interpreta amilenista? Ajuda aí, Oséias. Aqueles que entendem que nós já estamos vivendo o reinado de Deus agora. O reinado de Deus não serão 1000 anos literais depois da segunda vinda, mas Cristo reina agora dos nossos corações e no coração da igreja, não é? Diferente da novela lá que você vê, daquele canal lá, daquela igreja, não é? Que aquela é uma visão pré-milenista dispensacionalista, não é? É uma outra visão escatológica. Aqueles que creem que vai haver um arrebatamento, o arrebatamento vai dar início a 7 anos literais de tribulação, depois dos 7 anos, aí Jesus volta para inaugurar um reino de 1000 anos na terra. Tá? Isso é uma outra visão escatológica, diferente da desse pastor. Os dispensacionalistas, eles costumam abordar esse tipo de texto de maneira extremamente literalista. Então, para eles, aqui está se falando verdadeiramente de 24 caras, 24 velhinhos, né? Barba branca e tal. Agora, vamos pensar um pouquinho nos números do Apocalipse. 7, 12, 24, 144 mil e por aí vai. Por que esses números? Por que esses números? Por que o 666 lá, final lá da besta? Por quê? Tudo isso tem uma razão. Claro que eu não vou explicar todos agora, não temos tempo para isso, mas aqui 24 é 12 mais 12. 12 patriarcas, 12 apóstolos, a totalidade do povo de Deus. Os 24 anciãos aqui, então, representam todos aqueles que o Senhor redimiu em toda a história. Aqueles que já foram redimidos, aqueles que ainda serão, a totalidade do povo de Deus. 12 patriarcas, 12 apóstolos. A igreja que reina com Cristo. Igreja essa que está presente também, por exemplo, no capítulo 2. Você percebe que o livro do Apocalipse foi escrito para a igreja. Os destinatários são a igreja. E a igreja é o povo que reinará com Cristo. Veja, por exemplo, no trecho da carta à igreja de Tiatira, versículo 26 e 27 do capítulo 2, quando João escreve o seguinte: ao vencedor, palavras do próprio Cristo, né? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Ao vencedor, ao crente que persevera no caminho do Senhor, nós somos chamados a reinarmos com Cristo. A imagem dos 24 anciãos sentados ao redor do grande trono de Deus aponta para o papel que o Senhor reserva para nós, seu povo, de reinarmos juntamente com o nosso rei. Os 24 anciãos, então, apontam para a totalidade do povo de Deus. Pastor, mas em outros momentos o cenário é outro. Sim, o cenário é outro. Às vezes esse povo de Deus é representado numa multidão de vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro. Uma multidão incontável. As representações são diversas. Mas preste atenção que o propósito teológico é o mesmo. Deus é adorado na terra pelo povo que Ele mesmo separa para si, representado aqui dos 24 anciãos, povo de sacerdotes,
como veremos hoje à noite, quando trabalharemos o capítulo 5. Lá no capítulo 5, verso 10, você verá que a multidão, ela entoa um cântico. E esse cântico é, digno és, versículo 9 e versículo 10 de Apocalipse 5. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Todo o povo redimido na terra é colocado em tronos ao redor do trono de Deus. Mas o cenário aponta também para outros adoradores. Não apenas os 24 anciãos, mas entra em cena realmente personagens muito estranhos, que são os 4 seres viventes. Olha só, versículo 6 em diante. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, e estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. A cena vai ficando cada vez mais esquisita. 4 bichos que eu tenho certeza que vocês não estudam lá na veterinária, Jim. Esses aqui, vocês não conhecem a anatomia deles. Bicho estranho, olho para tudo quanto é lado, 6 asas. O primeiro, como leão. O segundo, como novilho. O terceiro, como homem. E o quarto, como águia. Todos esses seres são voadores. Muito estranho, muito esquisito. A gente poderia até mesmo julgar que é um negócio muito feio. Não é? É um negócio meio mutante assim. É esquisito. Agora, quem são esses 4 seres viventes? A resposta está em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1, começa com esses mesmos seres estranhos e feios aqui. E aí, quando você avança a leitura do profeta Ezequiel e chega até Ezequiel, capítulo 10, você verá que o profeta chama os seres viventes de querubins. Matou a charada. Anjos, seres celestiais. Bom, as referências textuais aqui, elas são muito fáceis da gente estabelecer. Não tem por que a gente interpretar isso aqui de maneira literal. É um símbolo que representa as miríades celestiais, os anjos, e que através dos seus exércitos celestiais, Deus conhece todas as coisas, Ele vê tudo. Por isso os bichos têm olho em tudo quanto é lugar. É disso que a gente está tratando aqui. Agora, por que homens e anjos? 24 anciãos representando a totalidade do povo de Deus, de toda a era, de todas as eras, e 4 seres viventes representando a totalidade dos seres celestiais. Por que isso? Ora,
Jesus mesmo pediu na sua oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus é plenamente adorado no céu, e agora Ele também é na terra, e o povo redimido deposita perante o trono de Deus as suas coroas. Perceba os gestos: prostração, eles se curvam, eles se dobram diante do Senhor. Versículo 10, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono. Os 4 seres viventes dão glória àquele que está assentado no trono. Os 24 anciãos depositam suas coroas. Esses gestos demonstram claramente como nós devemos adorar. Quem é adorado? O Deus assentado no trono. O que isso nos ensina? Valorizemos a contemplação do Senhor. Quem adora? A igreja, juntamente com os anjos. Meus irmãos, isso para nós traz tantas aplicações. Em primeiro lugar, assim como aqueles 24 anciãos depositaram suas coroas, hoje somos chamados também a colocar no chão as nossas coroas, o nosso tempo. Tempo esse que muitas vezes nós retemos até mesmo no domingo do Senhor, no dia separado para o Senhor. Quantas vezes no dia do Senhor nossas mentes estão em outros lugares e não na adoração de Deus? Mas não apenas nosso tempo, no domingo e durante toda a semana, porque somos chamados a sermos adoradores no trabalho, na escola, na família, onde o Senhor nos colocar e nos levar. Coloquemos diante do Senhor o nosso tempo, mas também os nossos recursos. A começar pelas nossas ofertas, pelos nossos dízimos e nossas ofertas. Somos chamados a entregar ao Senhor parte daquilo que Ele já nos deu. Tudo é dele, nada é nosso. Expressamos em gratidão que reconhecemos que tudo pertence ao Senhor quando devolvemos a Ele uma pequena parte daquilo que Ele nos deu. Mas também reconhecendo que tudo aquilo que o Senhor já nos deu, os nossos bens, a nossa formação, os nossos talentos, tudo é de Deus e tudo deve ser colocado diante do Senhor para o seu serviço. Temos uma missão como igreja, e tudo aquilo que possuímos deve ser colocado a serviço da missão de Deus. Devemos, queridos, ser agentes do Deus que tudo vê, cuidando uns dos outros, estando sensíveis e atentos às necessidades daquele que precisa do nosso socorro. E também tendo uma voz profética contra a iniquidade que marca esse mundo de trevas. Somos chamados a adorar junto com os anjos, com a mesma perfeição dos anjos. Meus irmãos, nós aqui estamos reunidos. E reunidos ao redor do trono do Senhor, para adorá-lo, para proclamar as suas virtudes, o que nós devemos viver e como devemos agir? A resposta é em profunda reverência. Não viemos aqui para assistir uma performance do grupo musical. Não viemos aqui simplesmente para assistir aquilo que outro faz. Viemos para participar como povo de Deus, como comunidade, como família da fé, desse ato de adoração comunitária. O Senhor espera de nós reverência. O Senhor espera de nós uma postura de conexão com Ele, enquanto aqui estamos.
Às vezes a gente vem para a igreja pensando na morte da bezerra. Não é? Às vezes pensando no que vai acontecer na hora que o meu time jogar à tarde. Meu irmão, você pode gostar de futebol como eu gosto também, mas pense na segunda-feira. Na hora do culto, se concentre no Senhor, no trono do Deus que você adora. Não substitua a adoração do Senhor pela adoração a qualquer outra coisa, por mais que seja uma coisa boa. Não permita fazer isso. Terceiro e último lugar, o texto nos mostra. Cadê minha caneta? Aqui. Opa, passamos demais aqui. Volta. Aqui é um relevo que um artista fez na Idade Média dessa imagem, os 4 seres viventes, não é? Feios, eles são muito feios, por mais que o artista tenha tentado dar uma melhorada, a imagem realmente é impressionante, mas representa as miríades dos seres celestiais. Terceiro e último ponto, o conteúdo da adoração. Versículo 8 e versículo 10, nós temos o canto dos 4 seres viventes e o canto dos 24 anciãos. Qual é o conteúdo da adoração? Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, santo, santo. Te lembra outra passagem da Escritura? Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Veja, Isaías vê a mesma sala do trono que João vê. E ao redor do trono, Isaías contempla os anjos do Senhor com 6 asas, à semelhança desses, clamando ao Senhor: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. A ênfase está na santidade do Senhor. Nós, ao adorarmos, proclamamos que o nosso Deus, Ele é totalmente outro. Ele não é um igual a nós, Ele não se mistura conosco. Ele é perfeitamente santo. Separado do mal, do pecado, padrão supremo de todo o bem, de tudo aquilo que é bom. Também é dito, no versículo 11, tu és digno, porque criaste. Nosso Deus é criador. Foi Ele quem deu origem a todas as coisas. Ao mesmo tempo que Deus é glorificado por aquilo que Ele é, Deus santo, amoroso, justo, bom, onipotente, onisciente, onipresente. Deus, Ele também é glorificado por aquilo que Ele faz. Deus é Deus criador. Deus é Deus redentor. Deus deve ser glorificado por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz, pela sua natureza e por todas as suas obras. Meu irmão, minha irmã, ao virmos até esse lugar, muitas vezes nós avaliamos esse encontro que temos à luz não do conteúdo, mas da forma. E ali, hoje, alguém do louvor errou um acorde. Se você tem um ouvido bom, se você está atento à música, rapidamente se percebe, e aí, errou. Aí você volta para casa, ao invés de lembrar do que foi cantado, você lembra, em tal compasso, fulano errou. E olha, hoje,
A fulaninha veio com aquela roupa lá. Acontece isso ou não acontece, irmãs? De reparar a roupa da irmã, não é? E hoje o culto acabou tão tarde. Que coisa. A gente começa a avaliar o nosso encontro pela forma e não pelo conteúdo. Ah, deu microfonia, o irmão do slide errou o slide. Enfim, a gente começa a pensar um monte de coisa. Não no conteúdo. O que nós aprendemos aqui, queridos, é que o conteúdo manda na forma. O conteúdo governa a forma. Deus, Ele espera que o adoremos em espírito e em verdade. É isso que Deus espera, que nós o adoremos em espírito e em verdade, reconhecendo quem Ele é e o que Ele faz. Prepare o seu coração. Hoje à noite você vai voltar aqui. Não venha para um encontro social. Não venha para reparar no outro. Não venha simplesmente para se encontrar com seus amigos, ainda que isso seja muito bom. Venha para se encontrar com o Senhor e com o povo do Senhor. Termino, querido, dizendo que a nossa vida é adoração. Nós somos criados para adorar. Somos chamados para adorar. E somos fortalecidos ao adorar. Ao reconhecer quem Deus é, ao contemplar a face do nosso Salvador, ao reconhecer as grandezas do único que é digno para ser adorado, nós encontramos o propósito para o qual nós devemos viver, o único propósito pelo qual vale a pena viver, porque nós fomos criados para adorar. Mas não apenas isso, nós fomos feitos povo redimido para adorar, nós fomos chamados por Deus para compormos o seu povo, a sua igreja, e o objetivo pelo qual Deus reúne a sua igreja é a adoração. E também, ao nos reunir para adorar, ao adorar sozinhos na nossa casa, no nosso quarto, nós somos fortalecidos, porque lembramos que toda a nossa vida está nas mãos daquele que está assentado no trono.